meu aluno? Vamos continuar? E aí? Fez a dica acontecer? Revisou a matéria? Verificou se alguma dívida, alguma dúvida? Resolveu? Muito bem, prepare-se. Há mais conhecimentos para compartilhar. Vamos falar um pouquinho sobre este fenômeno. Ainda sobre esta conjunção, o gramático Domingos Segala diz que ela equivale ao passo que, conjunção adversativa, segundo ele, quando indica contrariedade, oposição. E aí, você já tinha pensado nisso? Uns trabalham enquanto outros se divertem, ao passo que mais... E aí, meu aluno, mais uma vez, um olhar cauteloso sobre as intenções, né? O contexto. Segunda dica, preciso dizer pela milésima vez que na medida que e na medida em que não existem na língua portuguesa, mais uma vez, na medida que não existe. Da mesma forma que a medida em que também não. Só existem a medida que, proporcional sempre. Na medida em que, causal sempre. E olha, fotografe, envie para o HD, memorize porque muitas bancas se aproveitam dessa complicação ortográfica e cobra do candidato essas duas locuções. Falaremos agora da circunstância temporal. Isto, exprime em tempo as conjunções subordinativas temporais. Essa é autoexplicativa, né? Muitas conjunções servem para essa circunstância. Vamos falar das principais. Quando, assim que, enquanto, agora que, mas, mal. Mal com valor de logo que. Todas as vezes que, apenas com valor de logo que, não usual. Ok? Então, é para memorizar? É, mas sempre subordinando essas a um contexto. Mais locuções conjuntivas temporais para você. Cada vez que, depois que, ao mesmo tempo que, antes que, primeiro que, com o mesmo valor de antes que, menos usual. Sempre que, até que. Logo que, Deus de que, verbo no indicativo. Tudo isso, meu aluno, jogado em um contexto, ratifica a noção de tempo. A temporal, não vejo grandes problemas. Meus alunos dificilmente erram a identificação da circunstância temporal. Mas como a temporal é uma das mais pedidas, porque para tudo que se faz se prende em uma gaiola temporal, é bom treinar. Quando respeitamos nossos pais, isso nos identifica como pessoas de honra. A oração que inaugurou o período não é a oração principal, pois já é aberta e inaugurada pelo quando, que é uma conjunção subordinativa adverbial temporal. Então, meu aluno, já sabemos, né? Aquela vírgula é obrigatória. No início do século passado, as mulheres ficavam em casa, enquanto os homens ficavam na rua. Claro que no início do século passado também dá ideia de tempo, mas o enquanto é a nossa conjunção marcadora de tempo. Mal entrei em sala, começaram os aplausos. Esse mal não é o oposto de bem. Esse mal significa no momento que entrei em sala. Então, esse mal traz sim uma circunstância temporal. Ela me reconheceu, apenas apertei sua mão. Ela me reconheceu, apenas apertei sua mão. Eu sei que é uma redação pouco usual, mas você não pode pensar, ela me reconheceu somente no momento em que apertei sua mão? Isso, foi eu apertar as mãos dela, ela me reconheceu. No momento que eu a cumprimentei, ela me reconheceu. Por isso, o contexto é tão importante. Depois que
A sala de cinema ficou lotada, ninguém quis sair de lá. Depois que, no momento, mais uma locução conjuntiva temporal, inaugurando uma oração subordinada adverbial temporal deslocada, e isso faz com que aquela vírgula seja obrigatória. Antes que o mundo acabe, quero marcar meu nome na história. Antes que é tempo na certa. Logo que os índios viram os portugueses, assustaram-se. Oração principal deslocada, assustaram-se. Logo que, locução conjuntiva adverbial temporal. Posso ou não posso falar? No momento que os índios viram os portugueses, se no momento pode, logo que é tempo. Assim que você acordar, peço que me ligue urgentemente. Assim que, marca tempo. Já sei que é uma adverbial temporal deslocada. Já sei também que a vírgula é obrigatória. Ok, agora que vocês chegaram, podemos ir. Podemos ir é a oração principal deslocada, porque esse período composto ele é inaugurado por uma locução conjuntiva adverbial temporal. Agora que é autoexplicativo, né? Indicando o tempo, essa locução faz com que a oração toda que inaugurou o nosso período seja classificada como oração subordinada, adverbial, temporal, desenvolvida pela presença na superfície do texto daquela locução. Beleza? Todas as vezes que, autoexplicativo, né? Todas as vezes que dançam bolero, os velhinhos sentem-se realizados. Os velhinhos sentem-se realizados. Mais uma vez, a oração principal está na ordem indireta, aquela vírgula não é negociada e todas as vezes que conjunto de palavras comunicando uma conjunção é uma locução conjuntiva. Essa locução conjuntiva traz a ideia de tempo, então é uma locução conjuntiva temporal. Essa inaugura uma oração especial, oração subordinada, adverbial, temporal, desenvolvida. Cada vez que a lua completa uma volta no céu, o sol muda de signo. O sol muda de signo, oração principal. Cada vez que, no momento que, assim que, toda vez que. Você observou como elas são funcionais? Eu posso tranquilamente retirar uma locução conjuntiva temporal colocando uma outra no lugar. Então, tente memorizar essas locuções. Se não der para memorizar todas, pelo menos tenha certeza que algumas estão bem memorizadas para você usar. Come ao mesmo tempo que lê. Você observou a simultaneidade? Ao mesmo tempo, autoexplicativo, denuncia momento. Primeiro que falecesse, deixou um legado. Primeiro que falecesse, deixou um legado. Quando, no momento, ideia de tempo. Até que se cumpram suas palavras, continuarei confiando em ti. Até que, no momento que, eu estou denunciando o tempo. E o legal é que é uma delimitação, né? É uma delimitação no tempo. Até que se cumpram suas palavras, continuarei confiando em ti. Desde que essas explicações chegaram a mim, a minha vida, nunca mais fui o mesmo estudante. Meu aluno, cuidado com esse Deus de que. Você percebeu a noção temporal? No momento em que essas explicações chegaram a mim. Na hora que essas explicações chegaram a mim. Deus de que essas explicações chegaram a mim. Beleza? Cuidados. Vamos para um bate-papo mais tênue com relação ao que eu devo me preocupar. Primeiro, a conjunção quando pode indicar matiz
condicional e concessivo. Quando não é só temporal, prepare-se porque pode. Se pode, você sairá da sua casa já pensando nisso. Lá na prova, você vai ter isso como elemento de possibilidade. Quando eu viajar, é tempo, mas pode ser condição e, por incrível que pareça, pode ser concessão. Quando o Senhor quer algo de mim, é gentil. É verdade. Condição. A condição para Ele ter algo de mim é a gentileza. Vive saindo quando deveria estar estudando. E aí? Posso ou não posso trocar pelo mais? Vive saindo, mas deveria estar estudando. Use uma carta coringa. No caso da concessão, use o embora. No caso da diversidade, use o mais. Então, vive saindo, embora devesse estudar. Legal? Veja duas questões sobre isso. Então, agora, você já teve a informação. Como isso pode cair na prova, Cláudio? Vamos a uma possibilidade. FGV, Fundação Getúlio Vargas, banca respeitadíssima, líder em MBAs, com professores, doutores super gabaritados, formulou esta questão. Ficam hibernando à espera do momento eleitoral quando deveriam estar em praça pública em busca de militantes e se expondo ao debate. Você verificou que a palavra quando foi sublinhada. É ela o motivo do desafio? Vamos reler? Ficam hibernando à espera do momento eleitoral quando deveriam estar em praça pública em busca de militantes e se expondo a debate. A conjunção quando, no período acima, tem valor proporcional, comparativo, consecutivo, temporal ou concessivo. Ficam hibernando à espera do momento eleitoral, mas deveriam estar em praças públicas. Então, meu aluno, concessão. Embora devessem estar em praça pública. Viu como quando é perigoso? Quando você fecha possibilidades, o erro vem junto. Outra questão elaborada por essa poderosa banca. Deve-se isso ao fato de as instituições brasileiras terem sido concebidas de forma coercitiva e unilateral, não havendo diálogo entre governantes e governados, mas apenas a imposição de uma lei e de uma ordem consideradas artificiais, quando não inconvenientes aos interesses das elites políticas e econômicas de então. Mais uma vez, o quando aparece no texto. A respeito do uso do vocábulo quando, no fragmento acima, pode-se afirmar que se trata de uma conjunção. Ok, mas que tipo de conjunção? Subordinativa de valor semântico de condição? Coordenativa de valor semântico de tempo? Coordenativa com valor semântico de finalidade? Subordinativa com valor semântico de concessão? Coordenativa com valor semântico de explicação? Você mandou bem se leu o texto pela ótica do quando não só temporal. Gabarito, letra A. Subordinativa com valor semântico de condição. Meu aluno, uma questão muito esperta, muito inteligente, muito bem elaborada, mas você já poderia ir excluindo algumas alternativas. Coordenação não comunica tempo. Coordenação não comunica finalidade. Coordenação comunica explicação. Nós sabemos que o autor sabiamente usou valor. O valor seria, sim, a única chance para a banca se resguardar
se a resposta trouxesse o vocábulo coordenação, ok? Porque aí abriria uma discussão. Mas as coordenativas não trabalham com a ideia de tempo, finalidade, concessão, beleza? Muito bem. O que vamos fazer agora? O que já estamos fazendo.